Oi, gente! Nosso vídeo de hoje vai ser meio passo a passo e meio falação, porque eu vou aproveitar o gancho do nosso vídeo anterior, que eu comentei sobre como que eu crio minhas peças do zero, e vou mostrar pra vocês na prática como que eu tô elaborando uma encomenda pra uma cliente. E o caso dessa cliente foi o seguinte, ela chegou pra mim dizendo que ela tinha uma necessaire que ela gosta muito do formato dela, que ela acha ótimo o tamanho e o jeito que essa necessaire é, só que tá muito velhinha e ela queria que eu fizesse uma nova que fosse exatamente igual essa antiga dela. E então eu tô elaborando esse projeto, fiz o projeto do zero e vou mostrar aqui pra vocês como que eu pensei o passo a passo para construir o molde e elaborar a peça a partir das fotos e das medidas que a cliente me mandou. Então, pessoal, eu tenho aqui a foto da parte externa da necessaire da minha cliente, então a gente consegue enxergar bem o formatinho dela. Ela é reta aqui na base e tem essa parte arredondada aqui em cima. E tem as alças também, então tudo isso eu vou ter que colocar no meu projeto. E aí ela me enviou outra foto, que é aqui, ó, da parte da lateral também. Então eu consigo ver que esse zíper vai até aqui embaixo. Só que na hora de fazer o projeto, eu não gosto desse tipo de acabamento aqui, ó, tá vendo? Que aqui dentro fica meio esquisito. Então, o que eu fiz? No meu molde, vocês vão ver depois, eu coloquei uma abinha aqui embaixo, que vai ajudar a manter o formato do meu molde, mas que vai ficar com um acabamento mais bonito, sabe? Ele fica mais limpo, esse pedacinho aqui. E aí, além de ter essa parte do zíper bem comprida aqui, ela também tem esses bolsos internos. E ela queria que eu reproduzisse também. Então a gente tem 4 bolsos de plástico aqui na parte interna da nossa peça e tudo isso eu passei para o meu molde, além das alças aqui da parte de fora também. Então parece um projeto simples, mas como é uma reprodução que é para ser fiel a essa daqui, a gente tem que se atentar bem para colocar todos os detalhes. Então aqui, como eu falei, esse zíper vai ser do mesmo jeitinho que tá aqui. Vou fazer aquela alteração só para poder obter um resultado melhor de acabamento, mas para efeito prático não vai mudar quase nada aqui na peça. Eu vou colocar essas abas por dentro também, que tem aqui, ó, na lateral, e vou colocar os bolsos. E então foi a partir dessas fotos que eu fiz o projeto para minha cliente. E além dessas fotos, a minha cliente também tirou todas as medidas, principalmente as de altura, de largura e da parte da largura ali do fole também do zíper. Então ela me passou todas essas medidas e a partir dessas medidas eu passei para o meu molde. E aí como que eu fiz? Ela me passou a medida final da peça, então eu tenho que pensar que eu tenho uma margem de costura para deixar um pouquinho de folga ali na minha peça, porque senão, se eu fizesse exatamente com a medida que ela me passou, ia ficar pequena. Então eu vou lá, eu deixei cerca de 1 centímetro de margem, então no contorno todo ali do que a minha cliente me passou. E aí, a partir disso, eu vou reproduzir a peça e eu fiz um molde. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou meu molde. Bom, pessoal, então esse aqui é o meu molde que eu fiz. Eu mantive aqui esse tamanho, essa estrutura que era da parte frontal da minha peça. Eu coloquei toda aqui em cima. E aí, ao invés de cortar separado, porque no projeto original, o que acontece? Essa parte aqui, ela é um retângulo inteiro, arredondado, sem essa partezinha aqui, porque isso aqui faz parte do fole, então isso não tem no projeto original. Isso aqui eu acrescentei para eu poder fazer um acabamento melhor, como eu tinha comentado com vocês. Então eu coloquei uma margenzinha aqui bem pequena, é só um espacinho aqui realmente para eu poder melhorar o acabamento, que não vai dar um efeito muito diferente na peça. O zíper vai ficar ligeiramente mais para cima, mas assim, é uma diferença muito pequena do que se ele fosse até o final. Então são só alguns centímetros que eu acrescentei aqui. E aqui eu tenho a metade da medida do meu fole. Então eu cortei só meio molde, porque assim fica mais fácil de eu cortar minha peça e eu não precisava fazer um molde gigantesco. Então foi assim que eu cortei ele. E aí eu cortei os tecidos também. Aqui tá o meu tecido, então, já cortado, já quiltei e cortei aqui no formato do meu molde, e o meu molde é espelhado, então aqui eu cortei o tecido inteiro. Na verdade, como o meu tecido era menor do que se eu cortasse dobrado, eu fui lá e fiz uma emenda aqui no meio, mas daí depois eu risquei e cortei, e ele vai ficar desse jeito. Pro meu tecido de forro, como lá no projeto original o forro era em plástico, aqui eu também tô usando bagum pra fazer essa parte interna. E aí eu fui lá e fiz o seguinte, eu risquei o molde aqui atrás e eu deixei uma margem aqui, ó, de 0,75 no contorno todo do meu molde. Essa parte aqui de cima eu só deixei reta e não arredondei ainda, porque daí isso eu vou cortar depois na hora que eu for colocar na parte principal.
Então eu decidi fazer desse jeito para ficar mais fácil para eu aplicar os bolsos e depois juntar aqui na minha parte principal. Vocês sabem que eu sempre gosto de deixar sobrando essas margens, porque eu acho que fica mais fácil de costurar, a gente acaba às vezes cortando muito pequeno e daí na hora de juntar falta tecido e não fica legal o acabamento, então eu sempre gosto de fazer assim. E aí a parte do meu folha aqui do zíper, eu cortei uma tira reta. Essa minha tira eu cortei um pouquinho maior do que eu precisava, mas lá na apostila de moldes eu vou deixar com o tamanho certinho já pra você cortar direto. A minha, como eu tô fazendo esse projeto pela primeira vez aqui com vocês, eu sempre deixo sobrando alguns centímetros, porque daí na hora que eu juntar aqui na peça, eu vou saber certinho quanto que eu vou precisar, e aí eu corto o excesso e tá tudo certo. E também, isso aqui é sobre aquilo que eu comentei com vocês, de eu não precisar ficar fazendo peça piloto. Eu posso fazer considerar essas medidas direto no meu projeto final, que não vai deixar o meu projeto feio, não vai acontecer nada. Eu vou perder aqui alguns centímetros de tecido, mas considerando que eu não vou precisar fazer uma peça piloto, perder esses centímetros aqui não é quase nada. Aí eu cortei aqui a parte do meu zíper, e aqui o forro do zíper, cortei um pouquinho maior também. E cortei os meus 2 bolsos plásticos. Pra fazer esse bolso, como eu notei que no projeto original era um plástico bem macio por dentro da peça, eu resolvi usar um plástico gramatura 10, então ele é um plástico bem fino, bem maleável, mas é possível usar outros tipos de plástico aqui por dentro também, ele vai ficar um pouquinho mais rígido só. Mas eu gostei bastante dessa opção aqui do plástico 10, porque eu acho que ele consegue ficar menos durinho, sabe, dentro da peça, então eu achei bacana. E aí pra parte das alças, eu também já cortei o meu tecido aqui, e aí depois eu só vou fechar essas partes, colocar a manta e tá tudo certo com a alça. E eu vou começar fazendo a minha peça aqui pela parte interna, então peguei os meus plásticos e peguei essa tira de tecido que tinha sobrado, foi um retalho que sobrou do corte de tecido, mas eu vou aproveitar para fazer o acabamento aqui de cima do meu plástico. Então eu vou levar esse tecido pro ferro e eu vou dobrar ele como se fosse um viés. Então a gente dobra ele ao meio, aí depois encontra as duas partes aqui no centro, dobra ao meio de novo. E aí eu vou passar a costura juntando aqui, ó, o meu plástico por dentro dessa dobra e vou passar a costura reta aqui em cima. Vou fazer isso nos meus 2 plásticos. Aí na parte de baixo eu vou colocar um viés branco aqui só pra fazer o acabamento. Aqui, ó, como eu comentei com vocês, dobrei como se fosse um viés, passei tudo no ferro. Agora eu vou encaixar o meu plástico aqui dentro e vou fazer a costurinha de pesponto. Os meus bolsos internos vão ficar desse jeitinho aqui, então com o tecido e com o viés ali na parte de baixo, como eu tinha comentado com vocês. E agora eu fui lá e peguei aqui a parte do meu forro e marquei o centro aqui, que é onde eu vou costurar a divisória dos bolsos. Então vai ser a primeira coisa que eu vou costurar antes de costurar a parte da base. E aí aqui, lembra que eu falei pra vocês que eu tenho 0,75 de margem que eu coloquei, que tá maior do que a minha parte principal? Então vai ser aonde eu vou marcar a base do meu plástico. Então eu tô descendo aqui, ó, esse 0,75, vou fazer um risquinho aqui, e eu tô usando uma caneta que sai com calor depois. Então aqui nesse plástico a gente não pode colocar ferro de passar, mas a gente pode usar o secador de cabelo, que ele dá o mesmo efeito e vai sumir com esses riscos depois. Então, ó, fiz o risquinho aqui. Aí agora a gente vai precisar marcar o centro aqui do nosso bolso plástico também, então dobra ele aí ao meio. Aqui eu também posso fazer uma marcação com a minha caneta, ó, só pra eu saber onde é que tá. E aí eu vou alinhar aqui a base, ó, do meu bolso, tá? Junto com aquele risco que eu fiz. Eu vou posicionar ele aqui em cima e eu vou passar uma costura bem aqui, ó, onde eu tô vendo essa linha lá embaixo. E aí lembra de dar um retrocesso aqui em cima. Esse bolso plástico, como ele tem um volume, ele vai ficar sobrando dos 2 lados, porque depois a gente vai encolher isso aqui pra ele ficar um bolsinho com volume. Então eu vou costurar o bolso dos 2 lados aqui da minha peça, repetindo o mesmo processo. Depois de fixar o plástico aqui na parte do centro, a gente vai fazer o seguinte, você vai puxar até a pontinha aqui, ó.
esse plástico e vai encontrar aqui, na lateral aqui do nosso molde. Aí você vai passar uma costura reta aqui e vai repetir isso dos dois lados. Depois que isso estiver pronto, a gente vai fazer uma prega bem aqui nessa parte do centro. Então, ó, você vai fazer uma dobradinha aqui, ó. É uma preguinha bem pequena e o viés vai se encontrar aqui no meio. Então, eu vou fazer essa preguinha para um lado e para o outro também. Então, esse lado aqui a gente também vai puxar essa prega aqui. E aí, depois que tiver com essa prega pronta, a gente vai passar uma costura aqui na base. Aí ele vai ficar igual esse aqui, ó. Esse lado eu já adiantei. Então, a gente fica com esse bolsinho com volume. Aqui embaixo ele já tá costurado e as laterais também. Então, a gente repete isso dos dois lados. Prontinho, temos aqui já, então, toda a parte interna da nossa peça. Agora eu vou virar ela aqui pra baixo. Vou pegar o meu tecido principal e vou encaixar ele aqui em cima, ó. Porque eu tinha feito aquele risco do meu molde, a gente pode prender aqui com cola, alguma coisa se quiser, ou com alfinete. E aí eu vou passar uma costura aqui no contorno todo pra juntar, então, essa parte externa com o tecido de forro. Prontinho, aqui estamos então com a nossa parte principal da peça pronta. Então eu vou deixar ela de lado um pouquinho, agora eu vou trabalhar nas alças e na parte do fole. E aí aqui o fole, gente, não tem muito segredo. Eu peguei e cortei a tira da largura que eu preciso. Eu vou dividir ela ao meio e vou colocar o meu zíper exatamente aqui no centro da minha peça. E aí, aquela costurinha normal. Zíper direito com direito, rebate, coloca o forro. Então, não tem muito segredo aqui na parte do zíper, mas eu vou mostrar lá na máquina pra vocês. E aí a alça, eu vou pegar ela... Eu vou pegar aqui a minha tira de tecido e eu vou simplesmente dobrar ela ao meio, aqui, e passar uma costura pra fechar. Depois que eu fechar, eu vou colocar uma camada de manta acrílica aqui dentro e vou passar uma costura pra fixar a manta dentro dessa parte aqui da alça. Então aqui, ó, cortei o centro da minha tira, então agora eu tenho duas tiras aqui. Vou colocar o meu zíper, sobrando um pouquinho lá pra poder passar o cursor. E vou fixar primeiro o zíper aqui nessa parte, depois eu vou colocar a parte do forro e rebater. O forro eu sempre deixo inteiro e vou cortando ele conforme eu costuro. E não precisa sobrar esse monte de zíper aqui atrás, tá, gente? É que esse aqui era um restinho de zíper que eu tinha, então eu deixei ele inteiro. E depois eu vou cortar esse excesso e guardar. Agora, ó, eu vou ajeitar aqui, vou puxar bem, e aí eu vou rebater essa costura. Agora, antes de costurar o outro lado, eu vou passar um pesponto aqui, ó, na beiradinha do tecido pra unir essa parte externa e o tecido de forro, e daí depois eu corto esse excesso aqui pra costurar o outro lado. Agora eu vou fechar aqui as minhas alças e, como eu comentei, eu dobro elas ao meio e aí passo a costura pra fechar aqui com o pezinho de máquina. Gente, aqui eu desvirei as minhas duas alças, e aí, pra cortar a manta, eu gosto de posicionar a alça aqui em cima, e eu sempre pego esses retalhos de manta que sobram, assim, às vezes eu vou guardando, e aí uma hora ou outra tem utilidade pra eles. Aí eu posiciono aqui em cima da manta, e eu vou cortar desse tamanho aqui de largura, tá? Então dá pra prender aqui com os alfinetes, e aí a gente corta a manta, e depois que eu cortar, eu vou passar por dentro aqui do meu tecido.
Ó, gente, depois de colocar a manta por dentro aqui, a alça vai ficar desse jeito. Aí eu vou ajeitar aqui atrás essa costura, eu vou puxando ela mais ou menos aqui pro centro da minha peça. Eu vou passar isso aqui no ferro pra ficar bem bonitinho. E aí, em seguida, eu vou passar uma costura exatamente aqui no centro da minha peça. Prontinho, agora temos todas as partes da nossa peça aqui, só falta juntar tudo pra poder finalizar ela. Então agora eu vou pegar as minhas alças, que eu já costurei aqui. Então eu fiz a costurinha no meio delas. E eu fiz essa costura no meio porque era assim que tava no projeto da peça original, que minha cliente me mandou. Mas se você quiser usar outro tipo de alças, é uma alça pronta, ou costurar ela de outro jeito, pode costurar de outro jeito também, que também vai dar certo. Aí aqui a primeira coisa que eu vou fazer vai ser posicionar essas minhas alças. Então eu vou fazer assim, eu vou marcar aqui na parte da frente da minha peça, eu vou contar 7 centímetros a partir dessa beiradinha aqui pra dentro. E vou fazer um risquinho aqui. E vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto. E aí agora eu vou colocar o centro da minha alça nessa marcação aqui que eu fiz. E aí a gente vai passar uma costurinha aqui pra fixar desse lado e do outro também. Fixei as minhas alças e aí agora eu vou fazer uma coisa pra facilitar a minha vida, que é colocar o viés antes de fechar a peça. Então eu vou virar aqui desse lado e eu vou prender o meu viés aqui na beirada toda, e eu posso prender ele só pela beiradinha mesmo, porque daí depois quando a gente costurar e tal, a gente vai costurar ele pela margem. Agora eu só preciso prender ele aqui dentro. Então eu começo colocando ele dobradinho aqui nesse canto, costuro todo até chegar aqui. Então é só nessa parte arredondada aqui, a gente não precisa passar nessa partinha reta, porque isso aqui a gente vai fazer o acabamento junto com o fole depois. Então vou colocar viés desse lado e desse lado aqui também. É assim que fica o viés, ó, eu fiz uma dobrinha aqui pra poder fazer o acabamento, aí eu costurei ele toda a volta aqui da minha peça e finalizei aqui, e repeti dos dois lados. Agora a gente vai pegar aqui a nossa parte do zíper e vou costurar aqui direito com direito. Então a gente vai posicionar certinho aqui. E eu vou passar uma costura aqui com 1 centímetro de margem. Então costura esse lado, depois a gente vai puxar esse outro lado aqui e também costurar com 1 centímetro de margem. Aí o acabamento que eu vou fazer nessa parte aqui vai ser com um retalhinho do próprio bagum, que é esse material que eu tô usando pra parte interna aqui da peça. Agora que eu já costurei e fiz o acabamento dessa parte, eu gosto também de passar mais um pesponto aqui embaixo, ó. Só pra gente deixar tudo no lugar. Agora a gente vai precisar fazer algumas marcações na nossa peça pra gente poder distribuir esse fole aqui no contorno todo. Então, eu vou dobrar ela ao meio aqui. E vou fazer um pique aqui nessa parte de cima. Mesma coisa aqui do outro lado. E eu também vou dobrar o fole aqui no meio, então a gente encontra, ó, bem certinho a base dele aqui. E faz um piquezinho de cada lado. Aí agora que tá tudo marcado, a gente vai unir essas partes. Então, ó, eu vou colocar primeiro o pique com pique aqui em cima. E aí depois eu vou ajeitar essa lateral aqui, ó, porque ela tem que formar esse cantinho bem certinho. Então você vai juntar aqui essas duas partes. E vai distribuir o restante aqui no contorno todo da peça. Aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa. Prontinho, encaixei tudo e prendi aqui com os grampinhos. E como eu comentei pra vocês, eu fiz essa parte do fole maior no começo, mas antes de eu fechar e costurar essa parte junto, eu fui lá e medi certinho. Então na apostila de molde de vocês vai estar com a medida certinha já, tá?
Então pode cortar direto e já costurar, não precisa medir nada. E ficou super certinho, ó, ele encaixou todo direitinho aqui no contorno. Agora eu vou passar uma costura pra fixar essa parte e vou fazer isso dos dois lados, só que eu ainda não vou rebater o viés porque eu ainda tenho que fazer aquela parte que é aquela aba que fica sobre o zíper. Então eu vou só fixar essas partes primeiro e depois eu venho fazer essa outra parte. Gente, aqui então eu costurei já as duas partes e ó, ficou assim aqui a parte do viés. Eu não mostrei essa parte na máquina pra vocês, porque como a peça é grande, ia acabar não dando pra ver muita coisa. Então eu só prendi aqui a toda volta. E eu queria chamar a atenção aqui pra parte da lateral, ó. Viu como aquela modificação que eu fiz já ajudou bastante no acabamento? Ele ficou bem mais bonito desse jeito. Ficou mais fácil de eu fazer o acabamento aqui com o viés também. E ainda assim, o zíper tá indo até quase o final da peça, então a gente alterou muito pouco e já conseguiu um resultado bem melhor. Pra parte da abinha ali que fica por dentro da peça, eu acabei de riscar aqui no meu material. Eu tô usando o Bagum, então eu coloquei ele virado direito com direito. Se você quiser pular essa parte e só terminar o acabamento da sua peça, também dá, porque ela já vai ficar bem boa assim. Mas aqui, como na peça da minha cliente tinha, eu vou fazer também. E aqui eu fiz esse formato de trapézio, então eu vou costurar só a parte de cima aqui da marcação que eu fiz e a parte de baixo. Novamente lembrando, lá na apostila de molde de vocês já vai estar tudo isso aqui certinho, tá? Aqui eu fiz na hora porque eu tô fazendo a peça aqui ao vivo, então essas modelagens vão estar todas prontas já na apostila. E aí aqui nesse trapézio eu vou fazer só costura de cima, costura de baixo. As laterais ficam abertas porque a gente vai fechar elas junto com a peça, tá? Então faz essas duas costuras e desvira essa parte aqui. Prontinho, tenho aqui a minha divisória. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou encostar ela aqui na lateral, bem em cima da onde termina o meu zíper. Então eu alinho ela com essa parte. E aí eu vou prender ela aqui na lateral, puxando essa base aqui do trapézio pra lateral aqui da minha peça. Então faço isso desse lado e aí vou fazer do outro lado também. Então a gente puxa e encontra. Ele vai ficar com esse volume aqui porque essa é mesmo a função dele, tá? Então eu só preciso costurar as duas laterais. Aí depois que eu passar essas laterais, eu vou terminar de fazer o acabamento com viés aqui na minha peça, que é basicamente só puxar ele aqui, ó, pro lado do direito, vou cobrir e vou rebater a volta toda. O último close aqui da parte interna da nossa peça, agora que eu terminei o acabamento com viés, então ela ficou assim com os dois bolsinhos. As laterais ficaram desse jeito. E agora, bora desvirar a nossa peça pra ver como que ela ficou bonitona. Gente, vocês estão preparados? Porque olha só como ficou essa lindeza aqui. Ela ficou completamente maravilhosa. Eu tô muito feliz com o resultado dessa peça. E vocês vão notar que aqui no vídeo deu uma super mudança de luz, porque eu levei várias horas pra gravar esse vídeo pra vocês. Então, mas assim, eu fico muito, muito feliz quando o resultado fica legal. Ficou bem parecida com a da minha cliente, assim. E eu acho que realmente foi uma escolha acertada ter feito esse acabamento aqui do zíper. Eu acho que o acabamento interno ficou bem melhor também. E aí na hora de abrir, também ficou muito perfeita, ó. Dá pra abrir bastante, então coloquei o limitador aqui para as coisas não caírem, então ficou super bacana. E eu acho que pra quem tem bebê, essa peça aqui também vai funcionar super bem, então se você quiser colocar aí no seu catálogo, já aproveita porque eu acho ela maravilhosa. E, gente, o molde dessa peça tá disponível lá na minha lojinha da Hotmart. E adquirindo esse molde, você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui pro canal e trazer cada vez mais coisas legais aqui pra vocês. E também esse molde fica disponível para quem é membro aqui do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Então, se você clicar lá e se cadastrar, você também vai receber o molde. Ele fica disponível lá na comunidade dos membros. Então, assim, uma oportunidade de conseguir esse molde lindo, que eu tenho certeza que vai trazer um retorno bem bacana pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e me conta aqui nos comentários o que você achou. Tchau e até a próxima!